A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Glória a Deus por estarmos começando mais um programa Opção para a Vida nessa manhã de sexta-feira, hoje 26 de fevereiro. Esse é o último programa do mês de fevereiro, porque nós só estaremos de volta no primeiro programa do mês de março. O mês de fevereiro foi embora. Vocês vejam como os dias estão passando rapidamente e nós nem percebemos. Hoje celebra-se o dia do cacau e muita gente que degusta um bom e gostoso chocolate, lembre-se que nós temos que ver essa fruta que é tão saborosa depois de produzir chocolates. Vocês devem estar lembrados que nós estamos ainda realizando a reprise do que foi a nossa excursão em 2017. Ainda estamos viajando pelos lugares, pelas cidades onde Jesus esteve. Esse Jesus que hoje nós temos vivo, que é o Príncipe da Paz, está pronto para dar paz ao seu coração em meio a essa crise sanitária, em meio a essa crise econômica, em que muita gente está em depressão, muita gente está desesperada. Jesus é a nossa paz, o Príncipe da Paz. Portanto, eu convido você a viajar conosco mais uma vez pelos lugares por onde Jesus passou. E onde ele passava, todos sentiam paz. Até quando ele nasceu, os anjos proclamaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Você precisa de conhecer o Príncipe da Paz. Você também precisa de viajar. Se você pode, você tem condições, se programe para 2022. Fiquemos com essas imagens. Como nós já vimos no Rio Jordão, o ministério de Jesus ele vai começar depois do seu batismo e depois da sua tentação. Jesus vai pegar justamente esse momento tão difícil que ele vai ser tentado, e não só ele não vai cair em tentação, como ele vai pegar isso e transformar numa coisa muito melhor. Ele vai sair daqui, ao invés de cair na tentação, ele vai sair daqui e começar a fazer os seus milagres na Galileia. Então a gente também pode sempre pegar as coisas piores e transformá-las sempre numa coisa melhor, como Jesus fez. Nós queremos também ainda acrescentar que o texto que foi lido pelo nosso irmão Dr. Tadeu descreve que Satanás se ausentou até momento oportuno. Como disse o Dr. Tadeu, ele não tira férias. A Bíblia diz que nós devemos estar em jejum e oração para que não entremos em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qualquer um de nós pode cair em tentação. Jesus foi tentado como homem, mas ele prevaleceu contra Satanás porque Jesus estava realmente se preparando para iniciar o seu ministério, conforme ouvimos a nossa guia explicando. Jesus estava dando início, então ele tinha que estar preparado. Por isso Jesus passou 40 dias e 40 noites aqui neste monte da tentação, preparando-se para realmente dar início ao seu ministério. E vocês vejam que esse texto sagrado, o último versículo, diz que Satanás se ausentou até momento oportuno. Ele não perde por esperar. Ele continuou tentando Jesus até o último instante, quando ele estava crucificado lá na cruz do Calvário. Vocês lembram que um daqueles malfeitores começou então a fazer determinados desafios. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti e a nós. Quer dizer, Satanás continuou tentando Jesus. Como diz o texto, até momento oportuno. Ele não perdeu nenhum instante sequer. Esteve ali até aquele último instante, tentando convencer Jesus a descer da cruz para que o plano da salvação fosse, vamos dizer assim, abortado.
ali tudo estaria arruinado. Mas Jesus não se deixou vencer pelo desgaste físico, pelas propostas que Satanás estava fazendo, pelos desafios. Se tu és o Filho de Deus, do mesmo modo como ele disse lá nesse monte, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Lá no Calvário, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a nós. Quer dizer, ele queria exatamente que Jesus, a todo custo, fizesse com que o plano da salvação viesse cair por terra. Mas lembre-se, finalmente, que naquele instante, Jesus consumou toda a obra dizendo: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós vamos orar com a nossa irmã Vani, agradecendo a Deus por esse momento tão significativo, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu a carne, o diabo, o pecado e o mundo em meu lugar e em seu lugar. Pode orar. Pode orar bem alto. Nosso Deus e Pai, soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por esta leitura da Tua Palavra. Aí está nos dizendo que nós devemos nos preparar, quando mais cedo, à luz do novo dia, a gente se preparar para poder se levantar, orar a Deus e vigiar, porque a palavra de Deus diz: vigiai e orai, porque não sabeis a hora da tentação. E nós estamos aqui muito alegres por estar neste lugar, aqui em frente na Monte da Tentação. Monte da Tentação, e ali ele foi tentado, mas ele resistiu. Por isso que é bom a gente sempre jejuar e orar e botar na nossa mente que o inimigo nos ataca toda hora e todo minuto, mas na proporção de que nós podemos vigiar e orar e nos entregar a Deus quando sair de casa, qualquer momento, fazendo qualquer atividade doméstica em casa, orando e a boquinha trabalhando, porque nós sabemos que a tentação é grande, mas o nosso Deus é maior para nos dar investimento e nos dar uma fé verdadeira. Amém. Na sua palavra. Amém? Amém. Então, pessoal, nós estamos agora nos lugares mais importantes de Jericó. Nós estamos ao lado desse sicômoro, o sicômoro de Zaqueu. Jesus, ele caminhava aqui pelas ruas da cidade, multidões o seguiam, multidões vinham ver, e Zaqueu, que muito queria ir e ver a Jesus, não conseguia por causa que ele era muito baixinho, e por isso ele decide subir nessa árvore, e aqui de cima ele vai ser chamado por Jesus, e Jesus vai dizer: desce, Zaqueu, e ele vai ir à casa de Zaqueu, e toda a cidade fica estarrecida, fica em choque, porque ele justamente escolheu a Zaqueu. Zaqueu, que ele era cobrador de impostos. Ninguém gosta de pagar imposto, nem hoje em dia, nem antigamente. Mas não era só isso. A questão é que Zaqueu, ele era também ladrão. Ele pegava mais impostos, ele deixava famílias necessitadas. E justamente a população da cidade não entende por que Jesus escolhe na casa de Zaqueu. E na realidade ele escolhe porque quem precisa de médicos são os doentes. Jesus sempre vai àqueles que estão mais necessitados, aqueles que estão mais marginalizados, aqueles que estão afastados de Deus. Jesus também vai lá e busca eles, como é o caso de Zaqueu. E agora a irmã Zelinha vai nos ler o nosso texto bíblico. A todos os irmãos que nos acompanham nessa viagem à Terra Santa. Nesse momento nós nos encontramos na cidade de Jericó, mais precisamente abaixo do sicômoro em que subiu Zaqueu para ver Jesus. O texto bíblico se encontra em Lucas capítulo 19, os versos de 1 a 10, descreve o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes,
Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Querido ouvinte que nos acompanha, nós lemos um texto que aproximadamente 2000 anos atrás estava o Senhor Jesus aproximadamente neste lugar, pois o sicômoro que faz sombra para nós neste momento foi o sicômoro que Zaqueu subiu para que pudesse ver Jesus. Ele não era uma pessoa bem vista, porque ele era um cobrador de imposto. As pessoas não gostavam de pagar imposto. E além disso, ele às vezes cobrava além do que deveria cobrar. Mas, conhecendo o comentário a respeito de quem era Jesus, ele desejava vê-lo. Ele desejava conhecer aquele que gera mudança na alma, aquele que dá a oportunidade ao ser voltar-se para Deus. E quando Jesus vai passando debaixo da árvore, contempla Zaqueu em cima e diz a ele: desce, Zaqueu, porque hoje convém pousar em tua casa. Alegremente ele desceu e recebeu a Jesus. E como nós vimos no texto, Jesus disse que ele também era filho de Abraão. Aquela promessa feita lá em Gênesis 12, verso 3, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, nesse momento estava se cumprindo na vida de Zaqueu aquele cumprimento, pois o Senhor dizia a ele que ele também era filho de Abraão. E após isto, diz o Senhor ainda mais: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Assim como ele fez com Zaqueu, ele também pode fazer com você que nos escuta neste momento. Ele também te oferece a oportunidade de voltar-te para ele e ter vida eterna com Deus, através do seu sacrifício realizado na cruz, para que você e eu pudéssemos ter vida e vida em abundância. Pois ele disse que o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas ele, Jesus, veio para nos dar vida e vida em abundância. Foi isso que ele fez com Zaqueu, ao ponto de Zaqueu dizer ao Senhor: Senhor, se eu roubei de alguém, restituir-lhe-ei 4 vezes mais. Porque o que importava para Zaqueu não eram os bens materiais. O que importava para Zaqueu naquele momento era voltar a ter a comunhão com aquele que veio para dar vida e vida em abundância. Que o Senhor te conceda também essa oportunidade, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Demos graças a Deus por essa palavra. Essa porção da palavra lida é uma palavra muito importante, que todos devem tomar para si a bondade e a grandeza de Deus. Nesse momento, Deus está disposto a fazer a mesma coisa hoje para quem quiser acompanhá-lo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, rica, de aprender mais da sua palavra e esse povo ouvir a palavra de Deus. Nós somos gratos a Deus, porque o Senhor é fiel e a sua fidelidade dura para sempre. Eu agradeço em nome de Jesus. Aqui em Jericó também aconteceu um fato há milênios de anos atrás, um fato bíblico, histórico, está lá no livro de Josué,
a história de Raabe, uma prostituta, uma mulher que vivia da prostituição. E essa mulher acolheu 2 emissários, 2 espias enviados por Josué para espiar a terra de Jericó, porque Deus havia feito uma promessa que toda a planta do seu pé, onde ele pisasse, essa terra Deus o daria por possessão. E essa promessa, Raabe, a prostituta, tinha conhecimento porque ouvira falar das terras conquistadas por Josué, por promessa feita a Moisés. Este Josué foi sucessor de Moisés. E porquanto Raabe, a prostituta, tinha tomado conhecimento, sabia perfeitamente que Josué estava a caminho de Jericó. E ao receber aqueles espias, ela os acolheu em sua casa. Eles foram salvos de serem mortos, porque os jericoenses haviam desconfiado de que havia 2 estrangeiros. E só sabendo eles que eles estavam vindo com essa missiva, procuraram matá-lo, mas Raabe os acolheu sob a seguinte condição: quando Deus der esta terra a vocês, lembrem-se que eu dei guardia, eu dei a vocês a condição de vocês não serem descobertos e voltarem com vida. Então vocês também me acolham e a minha família. E os espias fizeram o seguinte juramento: quando nós viermos tomar essa cidade, ao chegarmos aqui, estando você, seus familiares, dentro desta casa, coloque na fachada da casa uma faixa de cor vermelha, como se fosse uma espécie de uma fita. E esta identificação fará com que nós poupemos todos que estiverem acolhidos ou abrigados em sua casa. E assim foi feito. Quando Josué veio tomar a cidade de Jericó, essa cidade, Deus havia prometido que estaria entregue a Josué toda a planta dos seus pés onde fossem pisados. Então, Jericó já tinha sido dada por promessa. E quando eles vieram tomar posse, a cidade era um condomínio. Hoje, para a gente, um condomínio fechado, toda murada. Muralhas, segundo alguns estudiosos, havia condições de ter 7 carruagens puxadas a cavalo, era a largura de Jericó, das muralhas. Porém, o Senhor disse: olha, rodeia a cidade 7 vezes, e na 7ª vez os músicos estariam tocando trombetas. A gente canta até um corinho: vem com Josué lutar em Jericó, as trombetas soarão e as muralhas cairão. E foi assim que aconteceu. Na 7ª vez, quando ele rodeava e os músicos tocavam as trombetas, as muralhas ruíram, eles adentraram na cidade e lá estava a casa de Raabe, a prostituta, com aquela faixa vermelha. Por que aquela faixa vermelha seria o sinal? Para lembrar que desde lá o Éden, no capítulo 3, verso 15, Deus havia feito uma promessa, que da semente da mulher haveria um que haveria de derramar o seu sangue, que estaria concedendo no futuro a salvação, a purificação dos nossos pecados. Aquela faixa vermelha lembrava, cor de escarlate, o sangue de Jesus, que mais tarde seria derramado na cruz do Calvário. Aqui em Jericó, além desse encontro de Zaqueu, maioral dos publicanos, que teve um encontro com Jesus, há milênios de anos atrás também uma prostituta chamada Raabe, que depois veio a fazer parte da árvore genealógica de Jesus. Se você consultar no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, vai encontrar lá o nome de Raabe, a prostituta. É que ela foi liberta, ela foi transformada, porque ela creu nas promessas de Deus. Quero que você, amigo que está conosco nesta manhã, possa ter um encontro com Jesus, a exemplo de Zaqueu, que tinha sede e desejoso estava o seu coração de ver a Jesus. Por isso que ele subiu nesta árvore frondosa. Como também, não importa se você leva a vida promíscua, comprometida com o pecado, o adultério, a fornicação, a promiscuidade, a prostituição, se você é viciado, se é drogado, seja lá qual for a dependência que você tenha, você precisa de ser liberto. Jesus quer quebrar as algemas que está prendendo a sua vida. Ele quer que você tenha um encontro com ele, a exemplo de Zaqueu, conforme ouvimos o relato bíblico,
ou a exemplo de Raabe, a prostituta, há milênios de anos atrás, ao ponto dela vir mais tarde fazer parte da árvore genealógica de Jesus. É o programa Opção para a Vida, trazendo e compartilhando com você que não veio nesta nossa excursão, histórias bíblicas como esta. Continue viajando conosco através destas imagens. Como Zaqueu, quero subir. Pode contar. No mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar a tua atenção para mim. Eu preciso de ti, meu Pai. Eu preciso de ti, meu Pai. Tá bom, Tá bom. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Então o sonho se alterou, não mais um som feliz. Ouvia das hosanas os coros infantis. O arco-íris se afinou, o sol voltava a luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, cantos escutei, hosana nas alturas, hosana vosso rei. E o cheiro de pinho, vendo entardecer, como voz de campainhas. E quando a pedreira foi bater, então também está sonhando minha cidade, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Tu és de cobre, ouro e luz, tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz, tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus. Como secaram as cisternas e o mercado está vazio. Ninguém visita o monte feito na cidade velha. E mais cavernas que estão nas rochas, os ventos chegam a chorar. Ninguém mais desce a Jericó, onde Jesus entrou. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz, tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém,
Pessoal, bem-vindos à Cidade Santa, bem-vindos a Jerusalém. A gente está literalmente na cidade que é o centro do mundo, que é o centro da espiritualidade. E o nome desse lugar que a gente está aqui é Monte Scopus, que é chamado Monte dos Observadores. Por quê? Foi nos tempos antigos, todos aqueles que vinham a Jerusalém, esse é o primeiro monte que eles subiam e aqui é o primeiro lugar que tu consegue ver a cidade. E por isso, desde os tempos bíblicos, aqui, quando Abraão vem a Jerusalém, também aqui é o primeiro lugar onde ele vai ver o Monte Moriá. E aqui é o local de entrada. E aqui também foi construída a Universidade Hebraica de Jerusalém, que é o que a gente está vendo aqui. O centro de estudos local, a universidade mais importante de Israel, justamente foi construída sobre esse monte, com essa vista linda. O que a gente consegue ver além, obviamente, da cidade velha de Jerusalém, a gente também consegue ver o monte ao lado nosso. Esse monte ao lado nosso é o Monte das Oliveiras, que nós também, com a ajuda de Deus, vamos visitar. E agora, para celebrar a nossa chegada em Jerusalém, eu quero chamar a irmã para vir fazer aqui uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glorificamos o Teu nome pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Damos-te graças, Senhor, por ter chegado nessa linda cidade, que é o sonho de todo cristão. Deus, muito obrigado pelos Teus poderosos feitos, Pai. E eu te louvo e te exalto e te agradeço por esses momentos. Que o Senhor entre conosco, Pai, que o Teu Espírito Santo entre conosco e que possamos passar dias felizes aí para contarmos e rememorarmos tudo que passarmos aí. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Louvamos a Deus por você que esteve conosco, internauta no YouTube, TV Master, TV a cabo, Canal 20, enfim. Queremos pedir que, se você desejar nos acompanhar, faça sua inscrição, programa Opção para a Vida, e você terá conosco sempre em sua casa ou no seu celular, onde você estiver. Queremos ainda lembrar a todos que neste final de semana, o começo do domingo, você vai à igreja mais próxima da sua casa. Existe um templo onde você reside. Se você quiser nos visitar, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início do contorno da Avenida Brasília. Temos escola dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas, às terças-feiras culto de oração para a família e às quintas-feiras estudo bíblico. Tenham todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.